Bênção, muito bom. Eu estava vendo aqui a nossa ceia, né? A nossa ceia aqui é tranquila e rápida, né? Em Moçambique, nós não temos tantos recursos lá, né? Só de criança lá na igreja são mais de 50, né? 60, 70 crianças. Então, só para elas receberem o cálice e o pão é uma história, é bênção. Eu sou muito feliz por Deus me proporcionar, né, esses momentos lá e aqui, e a gente vai acompanhando. Bênção. Lá em Moçambique, eu sinto falta desse frango assado, né, que nós temos aqui. Hoje eu fui comprar um frango assado, muito bom, né? Uma delícia, com feijão tropeiro, né? Aquele frango assado com feijão tropeiro, a gente sente falta, muito bom. Elias e a esposa Flávia, bênção, saudade de vocês, né? Muito bom. E aquelas duas queridas lá, Nica e Paula. Paula, sua prima, e a Nica, sua tia. Bem-vindas, Deus abençoe suas vidas, né? Bênção. Joia. Gente, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quem tem Bíblia acompanha, né, ou física ou no celular. Quero compartilhar 2 textos com vocês hoje. O primeiro é 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo falando para Timóteo, né, o discípulo dele. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Manifestação aqui significa a sua vinda. Pela sua vinda, pela manifestação visível dele quando ele voltar e pelo seu reino. E aí ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Né? Então, presta bem atenção aqui. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, ele está voltando. Ele vai voltar. E eu quero chamar sua atenção, Timóteo, pela volta dele e pelo reino dele. Por causa desse compromisso e dessa promessa de que ele vai voltar e que nós estamos até aqui, envolvidos do pé à cabeça com o reino dele. Então, eu quero que você pregue a palavra. Quer seja oportuno ou não. Oportuno para quem?
Presta atenção, prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Para quem? Para quem vai ouvir ou para você que vai pregar? Para os dois? Será? Quem é o primeiro agente da pregação? Então, se aplica ao primeiro agente. Essa é uma das normas básicas de interpretação de texto. Né? Então, presta atenção. Por causa da sua vinda, por causa do seu reino, conjuro-te, Timóteo, que pregues a palavra, quer seja oportuno ou não. Para quem? Para o pregador. Gente, presta atenção, o problema nunca é para quem nós pregamos. Você é que põe na sua cabeça que o problema é aquela pessoa, o problema é aquela casa, o problema é aquele dia, aquele horário. O problema você sempre põe lá. Mas o problema não está lá. O problema está no agente, naquele que vai pregar. Para nós é que muitas vezes não é oportuno. Por alguma razão que seja. E aí você conhece muito bem quais são as razões pelas quais você não prega. Você não faz a coisa acontecer. E Paulo diz para Timóteo, prega, ainda que seja oportuno ou não. Prega, prega. Por que eu tenho que pregar? Porque ele está vindo e por causa do seu reino. E por quê? Porque você está lascado, você está totalmente comprometido com esse reino. A melhor coisa na sua vida era não ter entrado no reino de Deus. Mas agora que você entrou, meu irmão, minha irmã, você está lascado dos pés à cabeça. Querendo ou não, você está numa furada. Você entrou num esquema, você entrou num movimento, num processo que não tem justificativa não pregar, não mexer nesse reino, não servir neste reino, não seguir o curso, o movimento que Deus está fazendo neste reino. Ele te tirou de onde você estava, da condição que você vivia e te pôs nesse reino. E agora não tem saída, não tem não tem subterfúgio, você não tem como fugir deste reino, desses compromissos. Melhor fosse que você não entrasse nessa. Melhor não envolver com as coisas de Deus. Melhor não mexer com as coisas de Deus. Lembram de Davi? Quem conhece Davi aqui, né? Lembram de Davi? Davi era um jovem pastor de ovelha, literalmente de ovelha que tem lã mesmo, sabe? De 4 patas. Ele acordava cedo, arrumava o seu alforje, punha lá rapadura, tapioca, né? Batata doce, o que mais que ele punha lá? Cuscuz, né? Jabá, conhece jabá? Né? Lá na Paraíba a gente fala jabá, não sei aqui, né? Então, sabe aquela paçoca de carne pilada, né? Já pensou? Davi fazia tudo isso. Punha lá água com gás, né? Água com gás, sem gás, né? Então Davi fazia tudo isso. Arrumava a sua matula ali, sua capanga, pegava o cajado, né?
e arrumava algumas pedras, punha na sua aljava ali também, e ia para o campo pastorear as ovelhas. Lá ele deitava na mata, ficava noites e dias lá no campo, cuidando das ovelhas, protegendo-as das feras, cuidando das ovelhas que multiplicavam, pariam, né? E ficava ali, dormia ao relento, vendo as estrelas no deserto ali, cuidando. Depois voltava para casa, depois de alguns dias, e de longe ele sentia o cheiro, né, da feijoada que a mãe dele fazia para ele. Gente, que feijoada deliciosa, né? Com aquela couve refogada no alho, com cebolinha assim. Tudo isso Davi, né, provava. E aí ele chegava, tomava um banho bem tomado, né, naquela água quente, e depois sentava à mesa, comia com o pai, com a mãe, contava as novidades, recebia as novidades. E assim era a vida de Davi. Até o dia que ele foi chamado por Deus. No dia que Deus falou, vem, entra no meu reino, eu tenho vocação para você. Aí a vida de Davi bagunçou completamente. Largou tudo. Aí os planos dele já não valiam, as intenções do coração dele já não prestavam, a agenda dele rasgou, jogou fora, porque não podia praticar mais nada que ele tinha agendado. Aí a história dele tomou outro rumo, outra direção. E é assim que Deus faz. Melhor seria você não ter entrado no reino de Deus. Mas agora que você está dentro do reino, eu, pastor, não posso poupar você do que você precisa ouvir. E Paulo não poupa Timóteo. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, por causa da vinda dele, por causa do reino dele, prega, Timóteo, a palavra, quer seja oportuno ou não. Não importa se você está doente, e Timóteo com certeza tinha problemas de saúde, porque Paulo menciona isso. Então Paulo diz, não importa agora se tem dinheiro ou não tem, se tem saúde ou não tem, se tem crises ou não tem, se tem depressão ou não. Já pararam para pensar o tanto de gente que está no reino e que não está operando, trabalhando por causa de depressão? E tem crente que não tem depressão, mas está pedindo depressão só para não pregar? Só para não sair, só para não fugir, ou para não fugir, para não entrar no movimento. Tem crente que tem tudo para pregar, mas não prega. Não querem de jeito nenhum. E Paulo diz para Timóteo, olha, não importa, Timóteo, o que esteja acontecendo. Se é oportuno ou não para você, prega a palavra. Prega a palavra. Agora vamos para o segundo texto. Alguém aí abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho, porque ele é o quê? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O Evangelho é o quê? Xiça. O que o Evangelho é? Poder de Deus. E como é que você lida com esse poder?
Como é que está aí sua relação com Ele? E aí, como é que você está com o Evangelho? O que o Evangelho é? Poder de Deus. E você tem acesso ou não a esse poder? Ele está available, disponível ou não a você? Yes. E aí? O que você tem feito com ele? Quantos anos de vida cristã nós temos? Quanto tempo com esse poder? Lidando com ele, disponível, acessível a ele? Quanto tempo? A quem ele entregou esse poder? Para nós. E quem somos nós? Essa turminha aí. Essa gente, pessoa chata que você é. Você é chato. E ele te entregou esse poder. Está aí, na sua mão. Quanto tempo que está aí? O que o Evangelho é? Poder de Deus. Uau! O meu coração queima com isso. Eu me considero uma das pessoas mais privilegiadas da terra. Porque assim que Jesus me salvou, Ele me chamou para mexer com esse poder dele. Esse negócio chamado Evangelho. E aí mudou minha vida completamente. Como Davi. Não são mais os meus planos, não são mais os meus caminhos, não é mais a minha agenda. Está entendendo? Por causa do poder de Deus. Onde está o poder de Deus? No Evangelho. Porque o Evangelho, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. E a quem ele deixou esse poder de Deus? Na sua mão. Quem são estas pessoas? Eu e você. Homens e mulheres. E o que a gente tem feito com esse poder de Deus? Nada. Nada. Gente, quando eu falo de evangelho, eu não estou falando das escrituras, não, do Velho e do Novo Testamento, que a gente chama de Bíblia e que você com certeza tem na sua casa, tem nos seus aplicativos aí, tem em diferentes versões, tem tudo, tem no celular, tem no tablet, tem tudo. Não é esse livro não, que você carrega uma vez por semana, lê às vezes só no domingo quando vem ao culto, né? E não sei, não é isso que eu estou falando não. Não é este o evangelho aqui que é o poder de Deus, não. Não é isso que Paulo está falando em Romanos. Não é. Que evangelho é este que Paulo está dizendo que não tem vergonha dele porque ele é o poder de Deus? Qual é o evangelho? Jesus. A vontade de Jesus. A palavra de Jesus. Paulo diz: eu não tenho vergonha deste evangelho. Eu não tenho vergonha. Por quê? Porque este evangelho, na pessoa de Jesus, o Logos de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo eleito, de todos os eleitos que estão perdidos e que precisam ser achados e serão achados quando este evangelho do poder de Deus chegar até eles. Oh, maravilha! É deste evangelho que Paulo está falando. E aí eu volto à pergunta preocupante, né? E o que você tem feito com este evangelho? Paulo diz: prega, insta,
quer seja oportuno ou não. E não se envergonhe deste evangelho, porque ele é o poder, dinamis de Deus para salvação. Amém. Ufa, eu não me envergonho desse evangelho. Vamos lá, vamos esticar aqui algo. Nós estamos vivendo num mundão estranho, né? Nós temos hoje situações difíceis e que nos constrange como cristãos. Vem cá, você pode em qualquer lugar, em qualquer momento. Presta atenção aqui, vem cá comigo, hein? Vamos lá, vamos fazer uns testes aqui. Vamos lá. Você pode, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento, você pode chamar de pecado o que a Bíblia chama de pecado? Sim ou não? Hã? Vamos lá, no nosso mundão, no mundão que nós vivemos hoje, você pode, em qualquer lugar, em qualquer momento, asseverar com toda veracidade aquilo que a Bíblia chama de pecado, você pode dizer claramente, em qualquer lugar, em qualquer momento, que é pecado? Aí. E aí? Vamos lá? Quer ver? Só vou dar um exemplo, tá bom? E as mulheres, por favor, não fiquem com raiva de mim. Ok. Movimento e ideologia feminista. Você, mulher, e nós, homens, em algum lugar desse nosso Brasil aqui, a gente pode chegar confortavelmente e condenar o movimento feminista? A gente pode pincelar algo do movimento feminista e dizer assim: isso aqui combina com isso aqui, essa outra coisa aqui combina com isso aqui, agora as outras coisas não combinam com isso aqui. A gente pode ou não fazer isso? Confortavelmente. E isso é só um exemplo, né? Que existem muitos outros. Não é verdade? Vamos lá, uma coisa delicada, um assunto bem delicado mesmo. Aborto. Aborto. E aí? Você pode facilmente defender a vida na sua totalidade, integralidade lá fora? Em qualquer ambiente, em qualquer situação? Olha aí. Estão entendendo? Eu só estou criando algumas situações para dizer o que nós estamos fazendo com este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
que nós estamos fazendo? Nós não pregamos a palavra. Há medo, há reservas, há o politicamente correto. Pecados que a Bíblia chama de pecado, lá fora a gente não dá o mesmo nome de pecado. A gente tenta mascarar, maquiar, aliviar. Para quê? Para a gente caminhar bem no meio acadêmico, no meio midiático, no meio profissional, no mercado, na economia. A gente, abaixa a orelha, enfia o rabinho aqui debaixo das pernas, não latimos e passamos. Aí quando você sai do ambiente e entra na igreja, aí você se arvora, né? Aí você chama de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Aliás, eu falo assim com uma certa reserva, porque até mesmo dentro de determinadas igrejas, para proteger, conservar determinado auditório e membresia, principalmente aquelas ilustres e que tem conta na Caixa Econômica e tem cartão de crédito Black, não é? Aí a gente, até com estes dentro da igreja, a gente alivia, não bate, não corrige, não repreende, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Quando Paulo diz, repreende, corrige com toda exortação. Estão entendendo? Quantas vezes você já fez isso? Vamos lá. Quantas vezes você se envergonhou do Evangelho, que é poder de Deus? Por alguma situação ou circunstância. Nossa, o coração dói aí, não dói? Você se envergonhou do que Deus chama de poder, que é o Evangelho do reino, do Filho, do amor dele, o qual ele diz que é apto, é o poder para salvação de todo aquele que crê. E a gente... Estão entendendo como a situação é delicada? Se é poder de Deus para a salvação, está mais do que evidente que a salvação dos judeus primeiro e depois dos gregos, e aí quando ele fala dos judeus, ele se refere aí aos helenitas, que eram os sábios, e quando ele fala dos gentios, ele está se referindo aos bárbaros, que por ignorância não eram judeus helenistas. Mas a ideia aí é de que a salvação era primeiro para os judeus, povo de Deus, de uma aliança, e depois seria aberto e estendido aos gentios. Então ele está querendo dizer que a salvação precisa chegar até eles. E o recurso que Deus usou para que a salvação chegasse até ele fosse o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder suficiente para fazer com que judeus e gentios sejam salvos. E eu não posso me envergonhar deste Evangelho, senão não haverá salvação dessas pessoas. E aí nós estamos aí nessa situação. Acesso nós temos a este poder, porque este Evangelho foi entregado a nós.
mas nós não sabemos, não queremos levar este evangelho que tem poder para salvar. Nós não queremos levá-lo com seriedade, nós temos vergonha deste evangelho. Você deveria agora se prostrar diante do Senhor, pôr a cara no pó e dizer: Senhor, me perdoa. Eu tenho tantos anos de crente e eu já passei por tantas situações nesse mundo que provam por A mais B que eu me envergonhei do teu evangelho. Eu tenho vergonha do teu evangelho, Senhor. Quantas vezes eu não deixei o poder do teu evangelho salvar gente lá fora, porque eu fui usado para fazer isso, mas na hora H eu não fiz. Porque eu me envergonhei. Não chamei de pecado o que deveria ser chamado de pecado. Não repreendi, não corrigi, não exortei, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E quantas vezes não foi oportuno para mim pregar e deixei a coisa passar. Agora eu estou aqui, crentinho, crentinha, igrejinha, cultinho, louvorzinho, aleluia, glória a Deus, e o tempo está passando, e ele está chegando, e eu estou nesse reino, e eu não fiz absolutamente nada para que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê fosse realizado. Amém. Eu estava lá na Jordânia há uns anos atrás. Fui fazer uma pesquisa lá no mundo árabe. E eu estava na capital, em Omã. E eu estava almoçando com algumas pessoas missionárias que estão estudando árabe. E aí, na hora do almoço, chega uma pessoa, bate na porta. E eu estava já sentado à mesa. E eu só ouvi a pessoa falando: escuta, é aqui que está um brasileiro chamado Labieno. Aí eu achei estranho, falei: deve ser a polícia, né? No mundo árabe, né? País fechado, e eu lá. Aí sim, tem aqui o pastor Labieno, ele está almoçando com a gente. Eu poderia falar com ele? Sim, vou chamá-lo. Aí a pessoa foi lá e me chamou: tem uma pessoa querendo falar contigo aí. Aí eu fui lá. Não lembrava dessa pessoa. Me abraçou e falou: olha, eu sou a fulana de tal, fui sua aluna em São Paulo, e por causa do que você pregou e ensinou, eu estou aqui hoje estudando árabe para ir para um outro país pregar o evangelho. E eu fiquei sabendo que você estaria aqui. Então eu estou bem ao norte, lá já na fronteira com Israel, mas eu larguei tudo, meus compromissos, minhas aulas, tinha que entregar trabalho hoje, eu larguei tudo e falei: não, eu preciso ir lá falar com esse homem. E ela viajou, chegou lá para falar isso para mim. E o que ela disse é: não pare de pregar e nem de ensinar. Porque o que você está fazendo e o que Deus está fazendo através de você está dando resultado, e eu sou prova disso. E aí nós almoçamos juntos, depois nos despedimos e ela voltou.
Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Aqui em Goiânia, há uns anos atrás, eu fui pregar numa igreja no setor marista. E tinha 2 rapazes, adolescentes, de 14 anos, na igreja Monte da Santidade, no setor marista. E eu preguei. E esses 2 adolescentes, após a mensagem, me abordaram e falou: escuta, o senhor tem coragem de voltar aqui esta semana à tarde para conversar com 2 adolescentes? Eu falei: tenho. É só marcar o dia e o horário. Fui para casa, eu morava aqui no centro de Goiânia, estávamos de férias da África. E aí eu fui pregar nessa igreja, 2 adolescentes me abordam. Marcamos um dia na semana, eu saí de casa, voltei, entrei lá na igreja e sentei com esses 2 adolescentes. E ficamos 1 hora e pouco conversando sobre missões, sobre o chamado, sobre reino, sobre as nações, sobre os povos que precisam de salvação, sobre o reino de Deus. E o coraçãozinho deles queimaram ali. E orei com eles e fui embora. Passado muitos anos, nunca ouvi deles. Este ano, um deles me achou, mandou mensagem no meu WhatsApp, descobriu o meu WhatsApp aí com alguém, mandou mensagem dizendo: Pastor Labieno, o senhor não lembra de mim, mas eu sou um daqueles adolescentes que o senhor deu atenção. E eu estou procurando o senhor para te honrar e para dizer que aquela conversa surtiu efeito. E hoje eu estou na África, pastoreando e liderando muitas igrejas. E eu quero dizer que o Senhor foi a pessoa que Deus usou para que hoje o evangelho do reino pudesse estar sendo pregado e levando muitas vidas ao Senhor. Então, muito obrigado, pastor. Por que eu contei essas 2 histórias? Para dizer que vale a pena. Hoje eu estou ficando mais velho, né? Estou com 57, apesar de que tenho cara e corpo de 30, né? E o microfone está na minha mão, né? Eu falo, você ouve, né? 57 anos, diabetes, pressão alta, né? E sei lá o que mais, né? Os dentes caindo. Eu estava no aeroporto da Beira, lá em Moçambique, semana passada, para embarcar com a Rose, e fomos sentar lá para comer um sanduíche antes de viajarmos para a Etiópia, né? Aí estávamos lá sentados, só eu e ela, comi o sanduíche. Quando eu mordi o sanduíche, saiu um pedaço do dente. E está um buracão aqui, uma loca. Aí eu falei: eita ferra, os dentes já estão caindo, né? Mas o evangelho está sendo pregado. Aqui, ali, acolá. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Temos que pregar o evangelho. Porque não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus. Está onde? Nas nossas mãos. Para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê está onde eles estão? Nas suas mãos. Está vendo aí? Está vendo aí, Elias?
É sério a coisa? Todo aquele que crê estão aonde? Nas suas mãos. Em Goiânia, na sua casa, na sua família. Porque eles só vão crer se você não tiver vergonha do Evangelho. E se você pregar, quer seja oportuno ou não. Aonde está o poder? Nas tuas mãos. Só depende de você. Tem que pregar. Para pregar, você tem que conhecer a palavra, crescer na palavra, amadurecer na palavra. Estão entendendo? Aqui no Brasil, a maior necessidade do povo dentro da igreja não é de aprender a ler e escrever, né? Porque a maioria sabe ler e escrever, não é? Em Moçambique, a maior necessidade do povo lá é aprender a ler e escrever para depois. A nossa igreja Remide, lá na África, nós temos 200 e tantas pessoas, membros da igreja, uma igreja grande lá. Mas desses aí, a maioria não sabe ler nem escrever. E aí nós estamos lá com missionários para alfabetizá-los, para depois eles poderem então conhecer as Escrituras para poder pregar o Evangelho a todo aquele que crê. Aqui nós já temos pessoas alfabetizadas, diplomadas, primeiro, segundo grau, ensino médio concluído, faculdade. Tem gente com 1, 2, 3 faculdades, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Uau! Que é isso? Aí, o povo aqui já está pronto, mais do que pronto. Tem Bíblia de todo tipo, está tudo pronto. Tem seminários, pode fazer cursos de teologia de tudo quanto é jeito, com viés pentecostais, com viés reformado, com viés liberal, com todo tipo. Uau! Nossa! Tem igreja de tudo quanto é tipo, de todas as cores. Tudo. Tem até Remide. Tem até Remide. Que é uma igreja assim, né? Sei lá, entende para alguns. Mas é uma igreja joia. Eu gosto da Remide. Está tudo pronto aqui. Mas os crentes aqui não pregam porque não é oportuno. Hoje não é oportuno, esta semana não é oportuno, esse mês não é oportuno. E o tempo vai passando, um ano vai passando. Eu não dou conta de pregar, eu estou depressivo, eu estou com crise no casamento, eu tenho uma agenda do trabalho, eu chego cansado, não tenho mais como pregar, não dou conta, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de trabalhar o texto, eu tenho dificuldade, não, eu não dou conta, não, eu não, nem, eu não, dá gastura. E a gente aqui na igreja o tempo todo tentando equipar os santos, motivar os santos, fortalecer os santos, dar trabalho para os santos, fazer como a Rose falou, descobrir os dons dos santos, equipar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Esse é o meu papel, eu sou motivador, eu sou equipador. Meu ministério todo na África, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde Deus tem me levado é equipar os santos, é incomodar os santos, é exortar os santos, é treinar os santos, é mostrar o caminho, é mostrar a direção e dizer, vai, prega, ensina, missiona, discipula. Aí nessa minha caminhada, uma pessoa vai para a Jordânia e está fazendo, entendeu, obedeceu. Aí o meu coração fica feliz. Deus me levou na Jordânia para conhecer uma discípula, uma menininha, uma mocinha, que está lá aprendendo a falar árabe. Para ir para o mundo árabe. Porque ela não se envergonha do Evangelho.
e ela está pregando insta, quer seja oportuno ou não. Aí eu vou aqui e encontro 2 adolescentes e eles estão aí. Uau, que bênção! Esse é o meu papel. E eu estou aqui na Remide tanto tempo dizendo: prega, não falte, cresça, estuda, amadureça, busca. Prega, quer seja oportuno ou não. Não é para a igreja crescer, não, irmãos. Isso aqui da igreja crescer é um detalhe. Se crescer, se vier gente aqui, encher isso aqui, amém, louvado seja Deus. Mas se nós temos aqui 30, 40 membros, o meu desejo, a minha sede, o meu afã é de ver 30, 40 pessoas pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem ter vergonha deste Evangelho. Se essas pessoas responderem à sua pregação e vierem congregar e caminhar conosco, amém, louvado seja Deus. Mas se não vier, o mais importante é você pregar. Deixa eu só concluir, né? E o negócio aqui está relaxado, né? Porque hoje não veio água para cá, né? O nível aqui está abaixando, né? Eu estou aqui com sede, mas aí levantou um crente ali, né? E ele vai vir aqui agora alegre, feliz, trazendo a água para o pastor. Oh, maravilha! Viu, irmão? Siga o exemplo, né? Deus te abençoe, querido. E vê se não relaxam mais, né? No próximo já deixa a água aqui pronta, né? O negócio está bravo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: vocês conhecem uma palavrinha em português chamada sinergia? Quem conhece essa palavra? Quem pode explicar o que é sinergia? Vamos ver. Peguei vocês, né? Falei, quem conhece? Agora explica. Mas vamos lá, tenta pelo menos. Vamos lá. Se não tentar, né? O que é sinergia? Se você for trabalhar pela a escrita, né, da palavra, já dá para você, né? Sim, né, juntar, né? Sincretismo é o juntamento de credos, né? Sinergia. Então já dá para você ter uma ideia aí. Mas então, ó, o que é sinergia? A sua prima parece que é muito inteligente. Ela está com a carinha ali, ó, né? Ali tem caldo, não tem? É mesmo, não é? Eu acertei, eu sabia. Vamos lá, o que é sinergia? Quando as energias se encontram. É isso? O que é sinergia? Sinergia, primeira coisa, por eliminação, não é repulsão de energia. Repelir, repulsar, não é. Né? A repulsão de energia você encontra no ímã. Né? Mas no ímã não tem sinergia. Sinergia é atração de energias que vão juntando, acumulando, para gerar ainda mais força, mais poder. Então, o que nós estamos precisando entender aqui? Se você precisa pregar o Evangelho, se você precisa pregar o Evangelho, se você precisa pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, se nós precisamos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e essa pregação do Evangelho tem que ser, quer seja oportuno ou não para mim,
independente dos meus traumas, das minhas mágoas, das minhas dores, dos meus problemas, das minhas crises, das minhas fobias, das minhas insônias, das minhas deficiências, das minhas limitações, o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho não pode esperar você resolver os seus problemas. O Evangelho não pode esperar você ficar bem, você estar em condições, você ter recursos, você ter saúde. O Evangelho e a salvação das pessoas não podem esperar pelos nossos mememês ou mimimis da vida. Eu tenho que pregar independente da circunstância. Eu tenho que pregar porque vidas precisam ser salvas. E eu entrei no reino, e o reino está vindo, Jesus está vindo. Não dá tempo de eu resolver as minhas birras, os meus problemas, as minhas limitações. Eu não posso pregar porque eu ainda não resolvi isso, eu ainda estou me sentindo assim. Para de sentir. Reage, larga essa cachaça, como eu falo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não é você o poder. Não é você que vai mudar as pessoas, porque se fosse você, aí eu diria, realmente você tem que consertar primeiro. Porque o poder da salvação daquelas pessoas está em você, aí não dá, você tem que pelo menos ir legal, né? Mas você não é o poder é o Evangelho. É Ele. Então ele tem que ser pregado. Então se o Evangelho tem que ser pregado, e por todos nós, porque tem pessoas precisando ser salvas, judeus e gentios, o que motiva, o que chama um ao outro a isso é quando eu começo a ver que você está fazendo. Isso é sinergia. Enquanto nós aqui na igreja não vermos com esses dois olhos aqui, né? Antes da catarata, né? Porque sabe o que é triste? É você ir no oftalmologista, ele olhar o fundo dos seus olhos, olhar e dizer, pastor, o senhor está com início de catarata. Mas não se preocupa agora não. Né? Vamos esperar ela chegar com mais força. Me deu uma vontade de chegar para ele e falar assim, vai plantar batata? Você está falando que eu estou com um negócio que vai vir, que vai aumentar? Podia ter ficado calado, né? Deixar acontecer para depois me falar. Mas olha, quando os meus olhos começarem a olhar ali, que eles estão pregando, que eles estão levando o poder de Deus para todo aquele que crê, e estão fazendo isso com alegria, com vontade, com chuva, com doença. Poxa, eu sei que aquela irmã ali está desempregada, está numa crise, está dando currículo, está procurando, mas ela está pregando, ela está visitando, ela está levando o Evangelho do poder de Deus. Aí isso me constrange, isso me motiva. Aí esta sinergia entra na igreja. E aí eu posso fazer porque o meu irmão está fazendo. E aí a Neide está fazendo, e eu estou sabendo disso. A Alice, o Pablo, gente, o Pablo está pregando o Evangelho. Que maravilha! Quantos anos a gente está aqui falando, Pablo prega, Pablo prega, Pablo prega. Isso dá até uma música, né? Pablo prega, Pablo prega, Pablo prega, Pablo prega. Né? Né? E se continuar assim, vem o dono de... Né? Começa. Está entendendo? Gente, aí a igreja entra numa... O Augusto está pregando, gente, olha o Augusto pregando. A Flávia, gente, a Flávia, caladinha, aquele jeitinho, está pregando. Olha, já pensou? De segunda, terça, a Kika, é Kika? Nica pregando. Já pensou? Que bênção. Aí a igreja vai fazendo disso algo normal,
vidas vão sendo salvas, judeus sendo salvos, gentios sendo salvos. Por você? Não. Pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Mas por que ele foi salvo? Porque você não teve vergonha. Eu não me envergonho, eu prego. E aí vem a sinergia. E a igreja cresce, amadurece, frutifica. E aí a gente vai ter que entregar essa sala aqui, porque não dá mais. Aí vamos fazer aquilo que o Eduardo sempre quis, né? Um lugar legal, um ambiente melhor, que eu também gostaria. Já pensou? Por quê? A igreja tem sinergia. Todo mundo pregando. Quer seja oportuno ou não? Amém? Bênção? Entendeu a palavra? Vamos pregar? Mesmo que seja para 2 adolescentes lá. Prega. Prega. Fica em casa não. Sai. Prega. Não espera por ninguém não. Prega na sua família. Vai, prega para um primo. Prega para um vizinho, prega para lá. Mas quando eu falo pregar, gente, não é levar a Bíblia e ficar lá, olha, vamos, eu vim aqui para ler. Não se preocupa com isso, não, deixa quieto. Vai lá, visita, ora, chora, ajuda, lava a louça. Você chegou lá, a pia está suja, fala, eu vim aqui, mas eu estou vendo que essa pia está suja. Mas você suja muita vasilha, hein, menino? Mas tá bom, vamos lá. E lava a pia. O carro está sujo, foi lá visitar, está lá conversando, pega a mangueira, vai lá, joga uma água no carro. Mas o que você tem? Você veio aqui para lavar o meu carro? Sim, vim para lavar o seu carro. E faz com alegria e tudo. Termina a hora com ela. Fala, eu posso ir embora agora e eu quero orar com você. Senhor, abençoa essa querida irmã, a sua casa. Obrigado por essa condição que o Senhor me deu de vir aqui e lavar o carrinho dela. Abençoa, Senhor. Muito obrigado. Meu coração está muito feliz por eu ter tido condições de fazer isso. Volta lá depois. Vai gerando relacionamento. Leva bolo de fubá, come com ela. Bênção. Compra uma pamonha. Pergunta primeiro se ela quer de sal ou de doce. Vai lá, eu vim comer essa pamonha com você. E come com a boca gostosa. Gera relacionamento. Sai da farmácia. Pega. Cara, você vai estar na farmácia, a gente entrando lá direto. Elas que vão até você. Olha só. Quantos endereços. Quantas histórias. Quantas pessoas precisando da salvação. E você com o poder na tua mão ali. Olha, você está comprando esse remédio aqui, mas é para isso, para essa enfermidade. Eu posso orar por você, além de vender o remédio? Me dá o seu telefone que depois eu quero ligar para você para saber como é que está. E aí nisso faz uma visita, e ali gera um culto na casa. Gente, olha, tanta oportunidade. E a gente não aproveita. A gente só é farmacêutico. Olha aí, quantas pessoas o Evangelho pode ser pregado. Você, vendedor, mesma coisa. Nossa, gente, é coisa demais. Manicure, cabeleireira, cheio. Ali, empresário ali, ó. Que é isso? Pedagoga na UFG, cheio, olha lá. E você ainda vendendo docinho aí? Parou, sei lá o que, né? Pedagoga ali, professora, também não? O negócio estava... Olha aí. Podóloga, olha ali, começa pelo pé. Né? Bênção. Olha aí. Poder nas tuas mãos. É só fazer. E nós estamos no final de novembro. Amém? Temos ainda um mês, né? Dezembro. Vamos ter o culto aqui dia 1º, né?
Culto da virada, né? Já pensou você no dia 31 dando testemunho aqui sobre o fruto dessa mensagem de hoje? E trazendo consigo pessoas, e tendo 2023 um ano tremendo, que vai ser o ano que vai compensar todos os anos passados que você não pregou e teve vergonha do Evangelho. E a partir de hoje você vai agora falar com Deus: Senhor, a partir de hoje eu não me envergonharei mais do Evangelho, que é o poder de Deus. Nunca mais terei vergonha desse Evangelho. Nunca mais. E aí esta igreja, a sua história, tudo vai mudar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Bênção. Oh, maravilha. Tem pessoas da nossa igreja que não vieram hoje. Procura essas pessoas, né? Fala para elas: olha, hoje eu ouvi isso e Deus falou comigo assim. E comece a levar para outros o que Deus falou consigo. Amém? Bênção. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por ter trazido aqui quem precisava estar aqui. E obrigado por estes que vão, por meio da internet, ouvir e receber esta palavra. Deus, nos ajude a não termos mais vergonha do Teu Evangelho. A partir de hoje nós pedimos perdão ao Senhor. Confessamos o nosso pecado. De todos aqui. Em nome de Jesus, nos perdoe, ó Pai, por termos tido vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Oh Deus, nos perdoe. Nos ajude, ó Pai, a sermos uma igreja com sinergia, que eu possa ficar feliz e seguro por saber e ver que os meus irmãos estão fazendo o mesmo que eu estou fazendo, o mesmo que todos estão fazendo, pregando, insta quer seja oportuno ou não, estamos pregando. Que essa sinergia aconteça e que a gente tenha confiança, descanso um no outro, por saber que todos nós estamos pregando, sem vergonha do Evangelho que pregamos. Oh Deus, faz isso acontecer. Chega, basta de letargia, de inércia no nosso meio. Oh Deus, faz os meus irmãos aproveitarem as oportunidades aonde o Senhor os plantou, seja numa sala de aula, seja num escritório, seja dentro de um carro, seja na rua, seja com as famílias, nas reuniões, nos encontros, no ônibus, em qualquer lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Traz ousadia para nós. Faz a gente começar a pregar o Evangelho como nunca em toda a nossa vida nós pregamos. Porque, como diz Paulo a Timóteo, a sua manifestação está próxima. E nós estamos no reino. E se nós estamos no reino, nós não queremos ocupar inutilmente o nosso espaço no reino de Deus. Oh Deus, os anos estão passando, a nossa idade está avançando. Oh Deus, em nome de Jesus, faz a gente pregar, ó Pai, mais e mais. Amar o Evangelho, que é o poder de Deus. Nos dê responsabilidade sobre esse poder, ó Pai, que foi dado a nós, que está em nossas mãos. E como a salvação de tanta gente está na nossa mão, ó Pai. E elas precisam crer. E o que elas precisam para crer foi dado a nós, que é o Evangelho do poder de Deus. Faz a gente entregar isso. E faz a gente fazer isso acontecer o máximo de vezes possíveis.
Oh Deus, faz isso, ó Pai. Nós queremos ver a igreja Remide grande, cheia, mas acima disso, o mais importante do que isso, é ver os que estão hoje dentro da nossa igreja, pregando como nunca antes. Oh Deus, fazer isso sem precisar a gente exortar, corrigir, nada, mas fazer voluntariamente, espontaneamente, com alegria. Oh Deus, é a nossa oração. Guarda, pois, esta palavra no nosso coração e que ela gere propósitos na nossa vida e que nada nos impeça, nada nos obstacule de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, a quem amamos e servimos, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.